O poeta é o Álvares de Azevedo, né? Ele consta como ensaísta, poeta e contista. Nasceu em São Paulo, em 12 de setembro de 1831 e faleceu no Rio de Janeiro, em 25 de abril de 52. Em 1848, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, onde foi estudante aplicadíssimo, de cuja intensa vida literária participou ativamente, fundando inclusive a revista mensal da Sociedade, Ensaio Filosófico Paulistano. O meio literário paulistano, impregnado de afetação e byroniano, né? Pensando aí nessa influência de Lord Byron, teria favorecido em Álvares de Azevedo componentes de melancolia, sobretudo a previsão da morte, que parece tê-lo acompanhado como o demônio familiar imitador da escola de Byron, Musset e Heine. Tinha sempre à sua cabeceira os poemas desse trio de românticos por excelência, e ainda de Shakespeare, Dante e Goethe. Proferiu as orações fúnebres por ocasião do enterro de 2 companheiros de escola, cujas mortes teriam enchido de presságio seu espírito. Era de pouca vitalidade e compleição delicada. O desconforto das repúblicas e o esforço intelectual minaram-lhe a saúde. Nas férias de 51 e 52 manifestou-se a tuberculose pulmonar, agravada por tumor na fossa ilíaca, ocasionado por uma queda de cavalo um mês antes. A dolorosa operação a que submeteu não fez efeito. Faleceu às 17 horas do dia 25 de abril de 52, domingo da ressurreição. Então, se você analisar, né, a pouca idade do poeta e, desde sempre, a sua preocupação com a morte, que vai tornar o seu poema um poema tomado por essa melancolia mórbida, muito característica da literatura inglesa do período do seu romantismo também. Outros nomes de relevância da segunda geração são os de Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Casimiro de Abreu, que até hoje deixa aí como herança, né, um município do estado do Rio de Janeiro, um município na região do interior do estado do Rio, que leva o seu nome não à toa, mas por ter sido o local onde nascera o poeta. E é precisamente do Casimiro de Abreu que eu trago aí o trecho de um poema, também famoso, do autor, chamado Meus 8 Anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. E por fim eu trago aí o grande nome da terceira geração, a geração condoreira, aquele que foi considerado o grande prodígio do seu tempo, né? Se esperava que ele se tornasse aí um nome de configurações internacionais pela qualidade do seu trabalho, principalmente nas descrições que ele vai fazer das questões relacionadas à escravidão, lembrando sempre que o Castro Alves, de quem falaremos, foi um grande abolicionista no Brasil. Poeta, nasceu em Muritiba, na Bahia, em 14 de março de 1847. Por volta de 1853, ao mudar-se com a família para a capital, estudou no colégio de Abílio César Borges, o futuro barão de Macaúbas, onde foi colega de Rui Barbosa, demonstrando vocação apaixonada e precoce para a poesia. Mudou-se em 62 para o Recife, onde concluiu os preparatórios, depois de 2 vezes reprovado, matriculou-se na Faculdade de Direito em 1864. Em 66 perdeu o pai e pouco depois iniciou a apaixonada ligação amorosa com Eugênia Câmara, que desempenhou um importante papel em sua lírica e em sua vida. Nessa época, Castro Alves entrou numa fase de grande inspiração e tomou consciência do seu papel de poeta social. Escreveu o drama Gonzaga e, em 68, vai para o Sul em companhia da amada, matriculando-se no 3º ano da Faculdade de Direito de São Paulo.
No fim do ano, o drama é representado com êxito enorme, mas o seu espírito se abate pela ruptura com Eugênia Câmara. Durante uma caçada, a descarga acidental de uma espingarda lhe feriu o pé esquerdo, que, sob ameaça de gangrena, foi afinal amputado no Rio em meados de 69. De volta à Bahia, passou grande parte do ano de 70 em fazenda de parente, à busca de melhoras para a sua saúde comprometida pela tuberculose. Em novembro, saiu seu primeiro livro, Espumas Flutuantes, o único que ele chegou a lançar em vida, recebido muito favoravelmente pelos leitores. Faleceu em 71, aos 24 anos, sem ter podido acabar a maior empresa que se propusera, o poema Os Escravos, uma série de poesias em torno do tema da escravidão. O poema de Castro Alves, Navio Negreiro, servirá como um divisor de águas na poesia do século XIX, graças à profunda caracterização e descrição do que foi a escravidão no país. O poema que eu trouxe aí para vocês é também um trecho, visto ser um poema bem longo, o Navio Negreiro, mas é um trecho que é marcante aí do impacto e do poder da descrição feita pelo poeta acerca da situação do transporte de escravos nos navios negreiros. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue ia se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja-se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança e ri. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. E é com essa descrição poderosa que o Castro Alves faz dos navios negreiros é que eu me despeço de vocês. Espero que tenha dado para vocês conseguirem compreender pelo menos aí a superfície do que foi essa poesia romântica no Brasil e que isso abra aí as possibilidades de mais estudos sobre o assunto e sobre os autores que mencionamos. Beleza, galera? Então a gente fica por aqui. Grande abraço, até uma próxima videoaula. Até lá!